Saudações! Como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Nada como um dia após o outro. Bom, hoje a história é linda, maravilhosa. Vocês vão amar. Vocês têm histórias reais diferentes? Me conta! Pode ser pelo Gmail, mecontahistorias@gmail.com ou pelo WhatsApp 32 99 196 7730. Pode passar um áudio que eu irei transcrever a sua história. Será um prazer. Vamos à história. Vocês estão vendo aqui, né? Vamos lá. Meu pai sumiu do mapa quando eu tinha 2 anos. Largou minha mãe com 3 filhos pequenos. Então, como conta minha mãe, foi uma loucura para ela trabalhar, tinha que deixar filhos em creche, casa de parente, vizinhos, e assim foi seguindo nossa vida com muita dificuldade. Depois de certa idade, meus irmãos se casaram e mudaram de cidade, pois lá era muito pequena, tinha em torno de 2.000 pessoas. Eu precisei mudar, pois além de raras oportunidades de trabalho, eu queria estudar e não havia faculdade. E assim fui para Belo Horizonte, capital. Comecei a estudar e trabalhar, mas toda oportunidade ia visitar a minha mãe. Depois de uns meses, notei que quando chegava na casa dela, ela estava muito triste, muito magra, já não queria conversar. Então, conversei e ela disse que agora sua vida perdeu a graça, pois a casa estava vazia. Mas ela sempre conversou com os vizinhos, uns poucos parentes que ainda tinha, mas disse que não tinha mais vontade. Bom, assim foi seguindo. Depois de aproximadamente 1 ano, já estava insustentável. Minha mãe estava depressiva, não queria comer, tomar banho, a casa sempre suja, ela não conversava, então a levei em um psiquiatra. Foi orientada e medicada, mas depois descobri que ela não foi nas sessões e não estava tomando o remédio. Deplorável era esse o seu estado. Então, reuni com meus irmãos e resolvemos interná-la para que ela recuperasse a saúde e tratasse seu psicológico. Infelizmente, na clínica, não surtiu efeito. Embora tomasse alimentação e medicação intravenosa à força, ela tirava os acessórios, brigava para não tomar banho. Foi sugerido um tratamento totalmente radical. Ela teria que ficar dopada. Eu e meus irmãos não aceitamos. Então resolvemos contratar uma cuidadora para morar com ela. Passou 1 mês e nada. A cuidadora disse que fazia de tudo, mas ela relutava. Então resolvi levar a cuidadora e minha mãe para morar comigo. Porém, precisei de um tempo para fazer a mudança. O apartamento era quarto e sala. Nesse tempo, ia visitar minha mãe. Lá, ela não esboçava sequer uma reação. Eu tentava de tudo para que ela dissesse uma palavra, mas nada. Meus irmãos levaram os filhos. Mas era a mesma coisa que nada. Nem um abraço de um neto ela correspondia. Enfim, chegou o dia que eu iria buscá-la. Saí num sábado de carro bem cedo. No meio do caminho, ouvi um barulho estranho e percebi um pneu furado. Eu achava que era. Então, como sempre fui independente e não tem tempo ruim para mim, parei num lugar apropriado para trocar o pneu. Realmente, esse era o problema. Eu sou muito calma, mas nesse momento fiquei com tanta raiva
Até palavrão eu gritava. Fiquei muito chateada. Na verdade, fiquei com ódio, porque já estava cansada, ia atrasar e ainda ter que trocar o pneu. Quando já estava acabando, ouvi um gemido sofrido. Parecia um cachorro. Então, dei uma olhada e não vi nada. Continuei, porém os latidos, quase que sussurrando, continuaram. Estava intrigada com aquilo e fui mais adiante, pois havia umas árvores pequenas e muito mato. Então, fui entrando no mato de acordo com o barulho. Foi quando vi um cachorro agonizando. Ai, que dó. Ele estava sangrando, cheio de espinhos que pareciam aqueles como de porco-espinho. Sua boca tinha bicho. Meu coração ficou acelerado. Não pensei duas vezes. Fui no carro, ajeitei o porta-malas e coloquei papelão, pois levei algumas caixas desmontadas para trazer algumas coisas da casa da minha mãe. Peguei uma roupa e coloquei o cachorro. Ele agonizava, tadinho, nem teve reação. Estava fedendo tanto, achei que nem fosse aguentar o cheiro, mas eu só pensava no sofrimento dele e chegar na cidade para levar no veterinário. Costumo dirigir na estrada no máximo 80 km por hora, mas nesse dia acelerei. Fui direto para uma clínica, expliquei tudo e o deixei lá para fazer o que fosse preciso. Fui para a casa da minha mãe, mas deixei o carro num lava-jato. Minha mãe continuava na pior, então fui organizando as coisas. Quase anoitecendo, a clínica ligou e explicou a situação do cachorro. Realmente, ele se juntou a um porco-espinho, causou ferimentos na língua e onde pousou mosca e surgiu as larvas. Havia uns pequenos cortes, mas não soube precisar o motivo. Mas que medicou, limpou os ferimentos, retirou os espinhos, fez o necessário e deram um belo banho nele. Ele era um vira-lata de porte pequeno. Então, disseram que ele ainda ia necessitar de pelo menos 2 dias de medicação. Então, claro que eu não iria abandoná-lo e depois eu iria tentar achar um lar para ele. Quando cheguei da clínica quando cheguei na clínica e o peguei, eu chorei, pois ele começou a lamber meus braços. Senti uma reação de gratidão por parte dele e fui chorando até chegar na casa da minha mãe. Ajeitei uma coberta e um cantinho para ele na sala. Do quarto, levei minha mãe para a sala para ficar no sofá comigo. Apesar de que ela não conversava, eu falava por ela, contava meu dia a dia e contei a história do cachorro. Então, fui até ele e tadinho, já estava até se mexendo. Bebeu água e dei comida caseira para facilitar. E o danadinho comeu tudo. Ai, que bom. Eu estava chamando ele de Scooby, pois era marrom como o do desenho. Então peguei Scooby e levei para o sofá e deixei entre eu e minha mãe. E tô contando como resgatei o Scooby e tal. E mãe olhando para frente, como se ninguém estivesse falando com ela. Ah, é muito triste, né? Uma pessoa assim. Então, fui preparar lanche. Voltei com uma bandeja para ficar no sofá mesmo. Gente, chegou o momento onde eu queria contar esse relato. Isso é ela falando, hein? Vamos lá ver o que é. Vou arrumar meu cabelo aqui. Quando olhei, minha mãe estava com o Scooby no colo e fazendo carinho nele. Confesso que fiquei assustada. Sei lá, na hora me passou na cabeça
da minha mãe jogar o Scooby longe. Então, com jeitinho, fui tirá-lo do colo dela. Ela segurou e disse: "Não, ele é meu." Eu não estava acreditando. Depois de muitos meses, ela falou... Ai, desculpa, gente. Depois de muitos meses, ela falou. Teve uma reação. Me sentei e fiquei sem reação. Assim, ela ficou com ele e sorriu para mim. Claro, comecei a chorar. Era muita emoção. Falei: "Mãe, você quer ficar com o Scooby?" Ela disse sim e disparou a chorar. E chorava muito e abraçava o Scooby. E disse: "Estou feliz, minha filha." Uau! Olha, fiquei chocada. Liguei para meus irmãos e eles ficaram incrédulos. A cuidadora, tadinha, se ajoelhou e começou a rezar, agradecendo a Deus pelo milagre. Claro, prossegui com a mudança. E a cada dia minha mãe melhorava. Lá na minha casa, a mãe melhorava a cada dia, tomava medicação, banho, sem causar transtornos. Mas era 24 horas agarrada ao Scooby e cuidava dele. Passou a assistir TV, a comentar alguma coisa, e depois de 5 meses, minha mãe tinha melhorado uns 90%. Então, ela contou que esse tempo que estava com depressão, que simplesmente não sentia nada, era um vazio, não tinha vontade de morrer e nem de viver. Que era um vazio na sua mente e que agora não consegue lembrar de toda a situação. Era como se estivesse acordado o dia que o Scooby apareceu. Ali ela disse que parece que acordou e sentiu felicidade. Isso aconteceu há 6 anos. Hoje minha mãe já mora na casa dela sozinha, voltou tudo ao normal. Vem me visitar, vai na casa dos meus irmãos, os netos passam férias com ela. E o Scooby? Bom, o Scooby é a criatura mais bem tratada desse mundo que eu conheço. Ele é a sombra da minha mãe. Não se separa dele nem para ir na padaria. Scooby salvou minha mãe de uma depressão que estava se encaminhando para a loucura ou a morte. E todos os dias agradeço a Deus pelo pneu do meu carro ter furado. No momento fiquei tão aborrecida, mas mal sabia que estava salvando minha mãe. Ai, dá vontade de chorar, né? Ai, meu Deus, que lindo, gente. Olha, o que é que um animal, uma coisa fofa, maravilhosa, inocente dessas é capaz de fazer. É impressionante, não é mesmo? Bom, esse foi o vídeo de um milagre, né? Eu também considerei um milagre. E vocês têm histórias assim? Conte para nós, vamos compartilhar. E o que eu desejo a vocês é que fiquem na paz. E ó, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, indiquem aí para os seus amigos, colegas, parentes. Vamos ouvir e compartilhar histórias reais. E para vocês, o que eu desejo é que fiquem na paz.